Boa. Aproveita aí e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Os grupos que você tem aí de WhatsApp, já aproveita aí e compartilha com todo mundo, né? Tem tanta gente que pega aqueles gatinhos lá de bom dia, aqueles negócios que às vezes tem nada a ver, que vai compartilhando com todo mundo. Então aproveita aí e compartilha, porque eu tenho certeza que é coisa boa. Boa. Ô, Edson, me diga uma coisa. O pessoal que está assistindo aí, de repente alguém chega assim e fala assim, ó, puxa vida, não sabia que era dessa forma, não sabia que tinha essa intercessão, não sabia que era tão maravilhoso. Claro que tem o preço que você paga, é o que o pastor está nos ensinando sobre percas ou perdas? Percas ou perdas e ganhos, né? Vai perder de um lado e vai ganhar de outro, você tem que saber dosar isso. Mas alguém que estiver assistindo e falar assim, puxa vida, me senti tocado e quero fazer parte da intercessão, o que tem que fazer? Primeira coisa, te procurar? Procurar a mim ou a Elaine, né, para a gente conversar, né, e para conhecer um pouquinho sobre a questão da intercessão. Tá? Uma das coisas que eu tenho assim como mais importante é a pessoa, logicamente, ser um cristão, né, que leia a Bíblia, mas que tenha uma vida reta, que tenha caráter, uma vida reta, né? Não tenha retenção de perdão de forma alguma. Não pode chegar adiante, oferecer uma oferta sabendo que alguém tem algo contra você, ou você contra ela. Deixe a sua oferta, vá se acertar, depois você volta. Então, quando nós estamos intercedendo, nós estamos ofertando ao Senhor. Mas vamos um pouquinho mais além. Alguém pode estar pensando assim, olha, eu até quero, mas eu não tenho o conhecimento necessário. Eu acredito que se a pessoa chegar e falar, olha, eu quero, mas eu preciso aprender. O senhor vai orientar a participar dos treinamentos, a fazer, se for o caso, até um treinamento particular para aquela pessoa. Eu falo de forma que possa daí estar pronta para exercer, né, e participar do grupo, né, que, como o senhor bem disse, futuramente aí virá um ministério. Falar nisso, pastor Ricardo, o grupo de intercessão, o senhor considera já um ministério ou é um grupo ainda? Nós estávamos falando sobre isso e o Edson falou uma coisa interessante. Ele falou, eu acho que ainda é um grupo. Vai se tornar um ministério. É assim mesmo? Como é que é isso? Essa parte? Depois o senhor volta falando sobre esse tema que eu acabei de falar agora. Nesse aposto aí, então, eu digo o seguinte, assim como a igreja, né? Como entre pastores, no ministério de intercessão, a gente chama de ministério porque já tem os ministros de intercessão ali. Eles são. E tem os aprendizes, como profetas. Tem a escola de profeta, vai se tornando, né? Então, eu entendo dessa forma. Aliás, Deus é assim, Ele é geracional. Tem um líder que está formando outro líder. Ele está na escola de líder, não é pleno, mas ele está chegando ali. Tem o conhecimento básico, né? A gente tem até uma apostilinha, né, de algumas folhas que a gente passa para a pessoa conhecer, né? Mas é a questão, só voltando lá, quando eu entrei na primeira reunião de intercessão, e lá tinha ministério de intercessão que dividia em vários grupos, tinha muitas pessoas. Só do Ministério de Família que eu pertencia, a gente chegava no templo e ficava, tinha uma palavra e cada parte da intercessão ia para a sua sala, né? Então ia para a família, ela para finanças, tinha crianças, então tinham vários. E quando eu cheguei ali sem conhecer nada, porque o Fabrício falou, não, lá você vai ensinar, eles vão ensinar tal. Aí eu cheguei naquela sala e tinha uma pauta, né? E falou, cada um vai orando, né, uma parte aqui, um número. E começou a orar, o primeiro. Começou a orar e eu ali. Eu falei, Jesus, abençoe, abençoa, por favor. Dai-me palavra, tá? Senhor. Porque eu fiquei imaginando que uma começou a orar, eu falei, ela vai orar tudo. A gente vai até de madrugada, que não parava mais. Né? Aí ia para outra, tal, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E foi. Aí foi, quando ia chegar em mim, a líder da intercessão, a Adriana, ela levantou, falou, espera um pouquinho. Ufa, eu dei um ufa, né?
Ela chegou perto de mim, nós estamos recebendo, era eu e mais um, eu não lembro quem que estava entrando junto comigo. Nós estamos recebendo aqui o Edson e o outro que eu não lembro o nome, tá? Eles estão iniciando agora, tá? Para aprender, eu sei que eles estão aqui olhando, assustado, que deve estar pensando o que eu estou fazendo aqui. Ela falou exatamente o que eu estava pensando. Eu falei, pronto, agora lê o pensamento aqui, eu estou lascado. Né? Mas aí ela chegou e falou, ó, realmente eu preciso aprender. Ela falou, Edson, você está aqui porque o seu amém tem poder. Então ela chegou e falou, o seu amém tem poder. Eu já estava me sentindo, né? E aí já tinha que partir para o jejum, né? Vai fazer um jejum, porque... Edson, e uma coisa interessante que muitos não sabem, né? É claro que o ideal é orar de joelhos, né? Nós estamos, quando entramos na sala, procuramos orar de joelhos, né? A palavra até fala, né? Às vezes, povo de dura serviço, né? Que tem que aprender a se dobrar realmente, a ficar, né? Pastor Ricardo até fala interessante, a pessoa fala, eu vou orar, eu durmo, né? A melhor posição para você orar é de joelho, que você vai se sentir incomodado, não vai dormir, né? Que você fica incomodado, pode até dar um soninho, mas você vai reagir melhor, né? Porque incomoda realmente a posição de estar de joelho. Mas é importante o pessoal saber isso. Quando está orando ali na salinha, quando está na intercessão ali, né? Às vezes fica de pé. Às vezes eu tenho o hábito de estender a mão por alguns pontos de São José dos Campos, eu tenho o hábito de fazer pela vizinhança, né? Então não é, às vezes a pessoa pode falar, puxa, eu não tenho biotipo, eu não consigo ficar tanto tempo de joelho. É assim mesmo, começa desse jeito, né? Ora de joelho, depois fica um pouco de pé, depois volta para o joelho, né? Dá um momento andando, anda para lá, né? É por aí, né, pastor? Sim, primeiro, o intercessor ele tem que estar conectado com o reino. E não é só no momento ali de 1 hora que a gente fica ali. É o dia todo. Então você está dirigindo, você intercede, você está andando, você intercede, você vai numa loja, você está intercedendo, está em pensamento, mas está intercedendo. Então é conectado com o reino. A gente passa... Né, e o pastor fala bastante, né, quando passa uma moto aqui, ele fala, Senhor, abençoe, para que ele não caia, não se envolva em acidente. Mas que ele troque esse escapamento. Que troque o escapamento. Né? Que ele tenha a mesma audácia, né, para quando ele se converter, né, dar glória a Deus e aleluia, né, porque você falou a questão, então está conectado. Ali na sala de intercessão, né, a gente se ajoelha, a gente levanta. Por exemplo, eu tenho artrose nos 2 joelhos e dói, né, principalmente na virada do tempo, né, e dói. Então eu ajoelho um pouco, eu levanto, eu faço igual você falou, estende a mão, né, estende a mão para o templo, né, e a gente intercede. Então, como diz o nosso pastor, de joelho é melhor, mas não tem essa exigência, né, e a gente vai pegando, né, o jeito, e quando você vê, você está ajoelhando. Mesmo que você não queira, mas às vezes você se ajoelha. E às vezes deita. Deita, né? Aqui a gente não né? Eu nunca cheguei a deitar aqui, mas na sala de casa, né? Principalmente quando está no apartamento, às vezes a gente intercedendo muitas vezes com a cara no pó. E olha que coisa interessante, Elaine. A irmã Lindonéia falou que em um domingo, com a irmã Elaine, na intercessão, eu buscava força para perdoar. Irmã Elaine ministrou esse momento, sentiu o Espírito Santo, testemunhou na minha vida e mudou. Então, a senhora tinha falado sobre ser perdoador, né? Uma pessoa perdoadora, né? E a irmã Lindonéia testemunhando aqui que ela estava com essa dificuldade de perdoar, e a senhora ministrou sobre a vida dela
e ela teve a força para conseguir fazer isso, né? A gente pensa que é simples, né? Mas muitas pessoas têm a dificuldade mesmo de ficar carregando. Não, eu ainda não estou pronto para perdoar, eu não estou pronto. Em determinado momento, algo acontece, né? E o perdão é liberado e algo maravilhoso acontece que nem a pessoa percebe. Quem se saiu da prisão foi ela. Porque quem estava preso na prisão é quem não perdoa, né? A gente aí se sente leve, né? Mas que testemunho bonito, né? Amém. Que coisa emocionante. Glória a Deus. E tem que ser assim, né? Nós temos que ministrar sobre a vida das pessoas, temos que aconselhar, fazer dessa forma, é coisa boa, né? Mas quando eu falei também que às vezes a gente deita e põe a cara no pó, eu lembro que o meu filho Gabriel, por volta ali de uns 7 anos, 7 para 8 anos, ele tinha muito pesadelos durante a noite. E era pesadelo assim de ficar 5 minutos, né? Às vezes até mais um pouquinho, assustado, parecia que tinha algo perseguindo ele, né? E eu orava, e eu estava entrando no Ministério de Intercessão e já estava intercedendo no Ministério de Intercessão no MCI. E eu orava com ele antes de dormir. Eu ia lá, ajoelhava, orava, lia a palavra, né? Repreendia pesadelo, perturbação noturna, e estava lá, ele tinha um pesadelo. Aí a gente ia lá, eu e a Ilane, e demorava, e eu ia lá, orava, ele tinha pesadelo. Não era direto, ele tinha pesadelo. E teve uma noite que ele teve o pesadelo ali na madrugada, né? Eu tinha orado, aí ficamos ali uns 10, 15 minutos, a gente orando, e lia a palavra, e decretava a palavra, tal, até que ele dormiu. Ele dormiu, aí foi para a nossa cama, a Elaine levou ele para a nossa cama, tal, ele dormiu, né? E eu fui para a sala, isso na madrugada. Aí eu fui ter uma conversa com Deus. Fui perguntar para Deus, né? E ali eu comecei a conversar com Deus, né? Chorando, clamando, deitava no chão, chorava, né? E eu cheguei a perguntar para Deus, né? Falei, Senhor, como que eu posso estar no ministério de intercessão, intercedendo por outras pessoas, se para com o meu filho parece que não tem efeito? Que eu oro por ele, né? Eu repreendo o pesadelo, a gente lê a palavra e ele tem o pesadelo. Senhor, não tem efeito a minha oração? Fala comigo, porque não faz sentido eu estar no ministério de intercessão se a minha oração não está chegando a ti, né? E ali, fiquei ali uns 10, 15 minutos ali na sala, né? Na hora que terminei e tal, levantei, né? Aí na hora que eu fui apagar a luz da sala, quem vem pelo corredor andando? Gabriel, com o pijaminha dele. Ele simplesmente acordou, estava do lado da Elaine, ele acordou, levantou, veio andando pelo corredor, isso na madrugada. Veio andando, aí ele fez assim, eu abaixei, eu falei, filho, ele me deu um beijo no rosto e falou, eu te amo, papai. Voltou e dormiu. Só isso. É Deus Ou tudo mostrando. isso. Foi a resposta de Deus me avisando, eu estou ouvindo sim a sua oração. Foi essa a resposta de Deus.